Se nós observarmos uma fotografia de uma cidade, nós saberemos que se trata de uma cidade. E se nós observarmos ainda um condomínio de luxo ou uma favela, nós sabemos que estamos diante de ocupações do espaço urbano. Apesar de sabermos o que é uma cidade, nós temos uma grande dificuldade em definir da maneira mais precisa possível o que é a cidade. E é sobre este tema que nós iremos tratar aqui, sobre o espaço urbano do Brasil, tema que sempre aparece nas nossas provas. Aí, nós vemos 3 espaços urbanos, vejam a diferença entre eles. O Rio de Janeiro, que é um cartão postal logo acima. A cidade de São Paulo, mais precisamente a Avenida Paulista, que é um cartão postal e um centro financeiro importantíssimo, que coloca São Paulo como sendo uma metrópole de projeção internacional. E, por fim, a mais modesta, a Casa de Madeira, que não representa, não expressa uma favelização, mas sim uma casa de madeira de uma época em que se construía de maneira assim no norte do Paraná, mais precisamente em Londrina, em madeiras. Essa técnica construtiva já não é mais utilizada por conta do uso do concreto e também do concreto armado, etc. Tá? Então a cidade ela se configura de diversas e diferentes maneiras, conforme observamos aqui, mas vamos tratar de maneira específica sobre como que evolui o espaço urbano do Brasil. Quando se fala em cidade, muitas vezes se pensa também nesta outra realidade aqui que nós vemos na fotografia. Vejam vocês, temos aí a região da Rocinha, no Rio de Janeiro, tá certo? Que é uma favela, também compreendida como aglomerado subnormal. No caso ali, a concepção de aglomerado subnormal é dada pelo IBGE, que são aquelas habitações ou concentrações de habitações com 51 famílias ou mais, que nós conhecemos também com ausência de infraestrutura, de saneamento básico, água encanada, coleta de esgoto, energia elétrica, etc., falta de asfaltamento, enfim, favela. Tá? Então, a urbanização trata do espaço de ocupação nas cidades e este espaço de ocupação é muito diversificado, conforme nós podemos observar nessas fotografias. Vejamos aí o seguinte, vamos tratar aqui na aula de hoje sobre o processo de urbanização. Aí você tem o êxodo rural, nós vamos tratar a industrialização e o êxodo rural, a hierarquia e a rede urbana no Brasil. Estes 2 temas nós iremos tratar na aula de hoje, o tema número 1 e o tema de número 2. Vejam só, o contexto histórico da urbanização do Brasil é o seguinte: até 1950, vejam vocês o que nós tínhamos. Era um Brasil predominantemente rural, de modo então que algo em torno de 60% da população do Brasil vivia no campo, tá certo? Então nós tínhamos um país que era camponês, rural, tá certo? E à medida que há o processo de industrialização no Brasil no decurso do século XX, a partir daqui nós vamos ter um significativo impulsionamento ao êxodo rural e uma consequente urbanização. Outra coisa, em termos econômicos, a partir ali, esse tema número 3 aqui, a política de substituição de importações fez com que houvesse uma grande concentração de indústrias no Sudeste e, como consequência, uma urbanização muito forte, concentrando e atraindo toda a ocupação urbana no Brasil para a região Sudeste do Brasil. Detalhe importante, entre 1960 e 80, 40 milhões de pessoas saíram dos espaços rurais e foram para as cidades. Então é um momento de grande explosão urbana no Brasil, entre os anos 60 e 80, tá certo? Aí, lá para o ano 2000, nós temos que a população do Brasil já é predominantemente urbana, tá certo? E no ano de 2022, nós temos que este cenário se mantém de modo que hoje, 2026, 27, etc., 28, nós temos um país que é predominantemente urbano e assim continua sendo, tá? Na sequência aqui a gente vê um crescimento da percentualidade de urbanização no Brasil. Em 1950, 36% da população brasileira vivia nas cidades, conforme nós podemos observar aí, tá? 36% da população do Brasil vivia nas cidades ali em 1950. Quando olhamos 10 anos depois, aqui, em 1960, 45% da população do Brasil habita o espaço urbano. Então, houve um crescimento importante aqui, tá? Agora, nos anos 70, nós já somos um país predominantemente urbano, com 56% da população vivendo no espaço urbano brasileiro. Então, a cada 10 anos aqui, a gente vê que a população urbana do Brasil cresce em torno de 10%. Em 1980, chegamos a 68% da taxa de urbanização do Brasil, de modo que aqui, nós temos um rápido crescimento urbano, tá certo?
A partir de 1990, nós continuamos crescendo na nossa urbanização, só que nós temos um crescimento mais menos rápido, melhor dizendo. Então, existe uma desaceleração da urbanização do Brasil. O Brasil continua se urbanizando, mas a partir dos anos 90 nós temos um fenômeno de desaceleração da urbanização. Esse tema é importantíssimo. Anota aí nas suas anotações que isso vai cair na sua prova. A partir da década de 90 há um processo de desaceleração da urbanização. O Brasil continua se urbanizando, mas de maneira menos rápida. Tudo bem? Anote isso. O Brasil tem uma urbanização muito rápida e muito concentrada no Sudeste. Mas, a partir dos anos 90, nós temos um fenômeno de desaceleração da urbanização no Brasil. Voltando ali às nossas representações, para entendermos as causas da urbanização brasileira. E quais são as causas da urbanização do Brasil? Repetindo, as causas da urbanização do Brasil. Antes de avançar, eu peço a você que deixe o like, se inscreva no canal, divulgue nosso conteúdo de qualidade que trabalhamos aqui para a sua prova. Então, observando aí, nós vemos o seguinte: êxodo rural, importante, vejam só, este é o fenômeno fundamental para a urbanização brasileira. Mecanização da agricultura, busca por emprego industrial no espaço urbano nascente, a atração por serviços urbanos, sobretudo comércio e serviços, e também a concentração fundiária, ou seja, há discussões sobre a não existência da reforma agrária no Brasil ter resultado em uma fuga do campo. Então as populações não tinham perspectiva no campo, não tinham perspectivas, não tinham ali algum alento em termos de possibilidade de melhoria de qualidade de vida, elas acabam buscando isso na cidade. E outro fator importante, as secas no Nordeste. Então estas são as causas da urbanização do Brasil, êxodo rural, ocasionado por uma série de fatores que nós tratamos aqui. Tira o print, caso queira, tá certo? Que está aqui acima da nossa tela. Mecanização da agricultura, busca por emprego industrial, atração por serviços urbanos, concentração fundiária e a seca no Nordeste. Isso daqui é clássico, isso daqui vai cair na sua prova, pode anotar. Perfeito? Para a prova, atenção ainda, o Brasil se urbanizou de maneira acelerada e concentrada, que é o que nós já falamos aqui. Diferente de países desenvolvidos, onde a urbanização em certos lugares de países da Europa foi mais gradual. E como consequência da urbanização muito rápida, nós temos favelização, falta de infraestrutura, uma série de problemas no espaço urbano como decorrência da urbanização sem planejamento. Na sequência, observando ainda a nossa urbanização em termos de hierarquia urbana. Por quê? Nós temos que as cidades não têm a mesma importância, a mesma projeção, o mesmo poderio econômico, político, tecnológico e, portanto, diante disso, existe uma hierarquia urbana. Vejam só, metrópoles de projeção nacional, como é o caso de São Paulo e Rio de Janeiro, metrópoles de alcance e importância regional, como é o caso de Porto Alegre, Belo Horizonte, Fortaleza, Belém, Manaus, por exemplo. Cidades médias, aquelas que apresentam entre 100 mil e 500 mil habitantes, tá certo? E cidades pequenas, que têm apenas, não é, uma demografia em torno de 100 mil pessoas, até 100 mil habitantes. Aqui, a gente vê uma hierarquia urbana conforme as metrópoles do Brasil, em uma definição do IBGE. Então, para o IBGE, ali no ano de 2002, nós temos no nosso país metrópoles de alcance global. Duas metrópoles de alcance global é o caso de São Paulo e Rio de Janeiro, tá? Outras metrópoles, só que de importância para o Brasil, são metrópoles nacionais. É o caso de Porto Alegre, Curitiba, Brasília, Belo Horizonte, bem como também as três no Nordeste do país, Fortaleza, Recife e também Salvador, tá? E, por fim, algumas metrópoles regionais, como é o caso de Goiânia e também Belém do Pará, assim como Manaus. E um detalhe que às vezes nem aparece muitas vezes é o caso de Campinas, aqui que aparece lá em 2002 já como sendo uma metrópole regional, segundo definição do IBGE. Além disso, nós temos em 2018 o estudo do IBGE, que é o estudo do REGIC, ou seja, o estudo sobre as regiões de influência das cidades, o REGIC de 2018. Segundo este estudo, REGIC
analisando ali o quanto as populações vão para as cidades a fim de buscar emprego, atendimento médico, serviço, escolaridade, ensino superior, etc. E aí existe uma hierarquia entre esses espaços urbanos, de modo que uma só metrópole no Brasil é a grande metrópole nacional. Segundo o estudo do REGIC de 2018, a única grande metrópole nacional é a cidade de São Paulo, tá? A mais importante das cidades, que exerce uma influência em diversas outras cidades do nosso país, tá? Na sequência, nós temos duas metrópoles que são metrópoles nacionais. É o caso da metrópole do Rio de Janeiro e também da metrópole de São Paulo. Então, o REGIC traz essa hierarquia conforme a busca por essas cidades em termos de serviços, deslocamentos demográficos, busca por emprego, busca por serviços especializados e também atendimento médico, especialização em termos de universidade, ensino superior, técnico e assim por diante, conforme tratamos aqui. Além disso, nós temos ainda 12 metrópoles por fim. Além de São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, nós temos outras 12 metrópoles, tá? De modo, então, que no Brasil nós temos 15 metrópoles. As 15 metrópoles do Brasil são São Paulo, Rio de Janeiro e também Brasília. Além destas, nós temos 3 no Nordeste brasileiro: Recife, Salvador e Fortaleza. Além disso, nós temos as 3 metrópoles da região sul do Brasil, que é o caso de Florianópolis, Porto Alegre e também Curitiba. Temos ainda 2 metrópoles na região norte brasileira, é o caso de Manaus e também da cidade de Belém. Por fim, nós temos ainda outras 2 metrópoles no Brasil na região sudeste brasileira. É o caso de Vitória, no Espírito Santo, bem como também Campinas, a única cidade metrópole brasileira, segundo o IBGE, não capital do Brasil, de modo que esta região do meio oeste paulista acaba conectando o centro-oeste do Brasil ao Porto de Santos e a estrutura urbana da metrópole de São Paulo e também do Rio de Janeiro. Muito interessante a posição geoestratégica de Campinas, que também integra o norte do Paraná, o norte da região sul do Brasil, ao oeste do estado de São Paulo, cidade polo importante que tem se destacado bastante nas últimas décadas, tá? Então, são estas as 15 metrópoles do Brasil, tá? 3 no Nordeste, 2 no Norte, uma no Centro-Oeste brasileiro, que é Goiás, e também Brasília, 2 no caso, né? As 5 metrópoles da região Sudeste e, por fim, as 3 metrópoles da região Sul do Brasil, tá? Então, estas são as metrópoles brasileiras. Aqui nós temos um mapa trazendo o que se compreende aí como sendo o alcance e a zona de influência das cidades. A gente vê que além das metrópoles existem as metrópoles, tá? Bem como também as capitais regionais, bem como os capitais centros subregionais e centros de zona, né? Que são espaços urbanos dos maiores para os menores, conforme o estudo do IBGE, por exemplo. Tudo bem? Outro ponto importante a tratarmos das cidades do Brasil diz respeito à macrocefalia, ou seja, algumas cidades, como é o caso de São Paulo, concentram uma grande parcela da população brasileira. O espaço urbano e metropolitano de São Paulo tem ali uma estimativa de 22 a 23 milhões de pessoas. Grande concentração populacional. Isto também fica claro em macrocefalia, ou seja, uma grande cidade atraindo muita gente de diversas outras regiões, como é o caso de Manaus, ou mesmo de Belém. São polos importantes que concentram serviços, uma série de atividades do espaço urbano, atraindo demografia, migrações de longa distância, inclusive, busca por serviços, por produtos industriais, etc., tecnologia nessas cidades. Ou seja, o Brasil tem 5.570 municípios e, dentre estes, 15 metrópoles que exercem influência regional ali, ou nacional, como é o caso de São Paulo, Rio de Janeiro, enfim, tá? Então, há uma grande concentração de serviços, de tecnologia, de profissionalização, de melhoria e qualificação técnica, profissional, etc., e especialização em serviço de saúde, financeiro e tal, que ocorre nas cidades. Uma grande concentração de atividades importantes nas cidades, configurando a macrocefalia urbana. E o maior exemplo dado é sempre o de São Paulo. Eu destaquei no slide o de São Paulo, mas também dei o exemplo de Manaus, por exemplo, tá? Outro conceito fundamental, conurbação. O crescimento horizontal da cidade integrando uma cidade a outra, formando mais de uma ou duas, né? 2 ou mais cidades que estão formando entre si um mesmo aglomerado urbano, dando origem a uma metrópole, tá? Cidades médias, para concluirmos aqui, é um fenômeno muito importante do Brasil recente em termos de urbanização,
por causa da formação de cidades pequenas, médias, que estão crescendo mais do que as grandes cidades do Brasil. Fenômeno da desmetropolização, tá? Onde cidades médias, entre 100 mil e 500 mil habitantes, estão crescendo mais do que metrópoles, cidades grandes. Se você chegou até aqui, eu agradeço a presença. Peço a você que deixe o like, se inscreva no nosso canal, divulgue o nosso conteúdo. Viu que tratamos aqui de maneira bastante objetiva sobre um tema importante da nossa geografia urbana, que sempre é presente nas nossas provas. Divulgue nosso conteúdo e venha estudar com a gente. O nosso link de estudo, o link está na descrição do nosso vídeo. Bons estudos, respeito à geografia. Até mais. Tchau, pessoal.